Do Jornal Público, este é o Soundbite. Ruben Martins. E neste Soundbite tenho comigo a Helena Pereira. Viva, Helena. Olá, viva. Hoje vamos falar de prestação social única. Não se vai embora já, por favor. O Governo decidiu unir uma série de subsídios sociais numa única prestação social. Em contrapartida, obriga os beneficiários desta mesma contribuição a cumprirem horas de trabalho social. Vamos ouvir as declarações do líder do Bloco de Esquerda, José Manuel Pureza, em declaração ao podcast Política com assinatura da jornalista Natália Carvalho, da Antena 1. Porquê é que tem que ser um trabalho social? Vamos lá ver. Se há trabalho para ser feito, seja ao nível autárquico, seja ao nível das pequenas comunidades, se esse trabalho está para ser feito, porquê é que não se criam postos de trabalho para esse efeito? Porquê é que tem que ser esta mensagem que é claramente inspirada no programa do Chega? É óbvio que é. O Chega vibra de contente com esta questão. Porquê? Porque é claramente para humilhar claramente quem tem menores rendimentos. Helena Pereira, como é que explicas que depois de termos ouvido aqui José Manuel Pureza a acusar o governo de mesquinhez, humilhação, estas palavras muito e raiva que deriva para a extrema-direita, o PS nesta terça-feira até aprova? No fundo é esta união de uma série de prestações sociais, como o governo queria e como o PS também já tinha proposto antes. Pois é que este caso é exatamente um daqueles em que é preciso separar a forma do seu conteúdo. E por isso é que tivemos Luís Montenegro a apresentar na sexta-feira esta medida com uma retórica chegana, não é? E hoje temos o PS a concordar em fazer-se o debate em 10 dias, que foi isso que o governo pediu. E porquê? Como tu referiste, porque isto não é uma invenção deste governo. Aliás, vem copiar uma coisa que já tinha sido anunciada pelo anterior governo António Costa e que não foi feita porque, entretanto, esse governo terminou de uma forma abrupta. Mas é interessante realmente ver como é que a mesma medida, isto até é um exercício engraçado que podemos fazer, que era ver como a mesma medida é apresentada de duas maneiras diferentes. Em 20 de janeiro de 2023, era a Ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, deu uma conferência de imprensa no seguimento de dados sobre a pobreza ter diminuído em Portugal e apresentava a prestação social única como uma parte da estratégia nacional de combate à pobreza. Lá está. Luís Montenegro apresentou-a como uma espécie de combate aos parasitas da sociedade, não é? É o oposto, não é? E estamos a falar exatamente da mesma coisa. Exatamente. E, no fundo, e porquê é que um e outro fazem isto? Porque existe um acordo feito com a Comissão Europeia quando foi aprovado o PRR, e o PRR é muito grande e o país recebe em tranches cheques em X tempo, recebe um cheque, mas para que a Comissão Europeia passe o cheque, tem que mostrar que está a fazer aquilo que ficou acordado. Então, na carta que enviou para a Assembleia da República, junto com o pedido de autorização legislativa e com já o decreto-lei, o Governo lembra, e com razão, e é por causa disso que o PS é sensível a este argumento. E qual é o argumento? De que esta medida da prestação social única faz parte de um pacote que tem que estar concluído, o processo legislativo, até ao final do segundo semestre deste ano, ou seja, até 30 de junho o Parlamento tem que aprovar isto, de maneira a ser passado o 10º cheque do PRR. E se isto não for feito, coloca em causa essa nova transferência, que são, desta vez, 620 milhões de euros. E, portanto, é isto que o PS, no fundo, responde a esta necessidade. Portanto, há pressa por causa dos fundos europeus, não é? Exatamente. Agora, isso não quer dizer, atenção, que seja que o PS subscreva, assine concorde com todo este decreto-lei que vem anexo, nomeadamente com uma parte que tem a ver com a forma como é estabelecido um novo canal de denúncias para quem não cumpre, ou seja, quem suspeitar que alguém, no fundo, alguém que recebe, isto são prestações sociais não contributivas, ou seja, são pessoas que recebem, que podem receber, mesmo que não tenham tido descontos. E essa é a razão também pela qual o Chega votou contra. Porque o Chega pode ter gostado muito da retórica do Primeiro-Ministro, mas acha que não chega, que é contra, porque acha que só podem receber prestações sociais as pessoas que descontem para a Segurança Social e, portanto, que com os seus descontos
contribuam no fundo para depois receber um valor, ou seja, não terem um saldo negativo. Para o bolo da segurança social, exatamente. Sim. E portanto é isso que faz com que quando nós na sexta-feira ouvimos, eu falo por mim, quando na sexta-feira ouvi Luís Montenegro, achei que estava a falar para o Chega e que o Chega estaria encantado com aquele discurso e portanto isto seria uma coisa que facilmente seria aprovada com o Chega, não é? É impressionante. E depois, passado uns dias, verifica-se que não e agora vai ter que ser feita essa discussão. E agora, mas há aqui outro ponto que é, então e a história que era o que também falava José Manuel Pureza. Na própria reforma ou na própria reformulação das regras do rendimento social de inserção feitas no período da Troika, no governo de Passos Coelho, em que era Ministro do Trabalho um ministro do CDS, Luís Pedro Mota Soares, e na altura não havia Chega e o CDS tinha um discurso parecido, em alguma medida, com esta preocupação de que não haja ninguém a receber dinheiro indevidamente, ou seja, que combate, no fundo, à fraude e ao desperdício e à injustiça social, não é? Quem fazia esse discurso era o CDS e, portanto, foi nessa altura, com Mota Soares, que foram introduzidas novas regras. E já nessa altura foi introduzida uma regra de prestação de trabalho social. E se nós também ainda virmos com atenção, isto são, se não salvo erro, são 13 prestações sociais que passam a uma. E destas 13 abrangem coisas tão diversas como prestações para crianças órfãos e várias coisas para idosos e para pessoas com algum tipo de invalidez. Portanto, se nós virmos, só realmente quem recebe o rendimento social de inserção e o subsídio social de desemprego é que pode ter condições, no fundo, para trabalhar, prestar qualquer trabalho social. E, portanto, é daqueles casos que, é assim, pode parecer um assunto com uma bola gigante e se nós formos esmiuçantes, chegamos a uma coisa que, afinal, já existe e, portanto... Mas o líder do Bloco de Esquerda, por exemplo, diz que se há trabalho para fazer, então porquê é que não se contratam pessoas? Ou seja, em vez de estarmos aqui a obrigá-las a trabalhar para terem direito a um subsídio, se existe esse trabalho para ser feito, esse emprego público, esse trabalho público, não é? Neste caso esse trabalho social, porquê é que não é feito por pessoas salariadas? Mas aí, a mim parece-me que o líder do Bloco de Esquerda responde, sim, porque ele responde a Luís Montenegro também da mesma maneira, usando a retórica neste caso, e portanto o que ele está a dizer é se é preciso gente para trabalhar e se não temos, então é forçar a discussão sobre, então o Primeiro-Ministro no fundo está a admitir que se calhar faz falta mão de obra estrangeira que tanto combate, não é? E portanto eu acho que aqui o Bloco de Esquerda também não perde a oportunidade de usar o discurso de Luís Montenegro contra Montenegro e portanto isso faz parte, lá está, faz parte também da discussão política. Helena Pereira, um beijinho, até amanhã. Até amanhã. O Soundbites é um programa de Ana Salopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.